Hoje a gente está começando, na verdade, continuando, né, a nossa aula da semana passada, que a gente começou com a Inti Queiroz, que trouxe aí várias provocações muito legais. E depois, na parte da tarde, a gente começou a fazer uma discussão mais profunda, né, sobre o plano, sobretudo no que diz respeito, né, forma, conteúdo, e aí o Ivan está aqui para conduzir isso com a gente, né? Então vai ser hoje, de manhã e à tarde também, e depois na semana que vem a gente continua essa discussão do plano, só que aí já dialogando com a questão dos dados e indicadores culturais, tá bom? Então é isso, eu vou passar aqui para o Ivan. Ivan, seja bem-vindo. Enfim, a aula é sua. Valeu, Ana, minha querida. Gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem. A gente, na semana passada, a gente conversou bastante sobre o processo, né, do plano de cultura. Não sei se vocês estão lembradas, quem estava aqui no nosso encontro, a gente falou bastante sobre ele ser um processo técnico e político, né, que envolve uma demanda de mobilização, de sensibilização da sociedade civil, para entender o plano de cultura enquanto uma necessidade, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho já sobre a estrutura do documento do plano de cultura. Menos para pensar ele enquanto uma publicação em si, mas mais para a gente pensar, inclusive, como é que a gente vai elaborando o plano, as ideias do plano, né? Mais importante do que só pensar no documento final. Embora, no encontro passado, a gente falou, e a Inti falou disso também, dessa necessidade de tornar o plano algo acessível às pessoas, né? Para que não seja um objeto distante. E a gente comentou um pouco sobre isso no nosso encontro passado também, né? O que a gente fizer do plano vai mudar a forma como as pessoas se relacionam com ele. E isso vai desde, tipo assim, não se relacionar, não se relacionar, porque não consegue entrar, porque não se identifica com aquilo ali, até serem pessoas assim que vão pegar e se apaixonam pelo plano e querem que esse plano saia do papel, vão botar esse plano debaixo do braço para fazer a coisa, para virar um instrumento de defesa dessa política que está ali expressa no plano. Tranquilo, Gisele, Adriana, que estão falando da conexão e da câmera. Vou aproveitar essa deixa só para lembrar que quem quiser e puder abrir a câmera, a gente agradece. A gente, no caso, pelo menos eu aqui, porque é muito bom ver vocês, olha lá, muito bom. Agradeço vocês, é bom para a gente não se sentir só, olhando para os nomes. Eu vou começar, então, a compartilhar a tela aqui com vocês, e só para adiantar, Miriam, tudo bom, Miriam? Quanto tempo? A gente, só para adiantar, a gente vai fazer o nosso encontro tanto da manhã quanto da tarde, pensado tanto do ponto de vista de uma aula expositiva e dialogada. O que eu quero dizer com isso? Que eu não quero ficar aqui falando sozinha, né? Então, assim, que estamos abertas aí a intervenções, ali no botãozinho de reações ali embaixo, né, que é uma carinha feliz assim, vocês têm lá, se vocês clicam ali, vocês vão ver que tem um negocinho que é levantar a mão. Aí vocês clicam no levantar a mão se vocês quiserem comentar, falar alguma coisa. Eu, assim que possível, eu passo a palavra para vocês. Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar algumas coisas para vocês, e a gente vai ter um momento de prática, de exercício prático, para falar um pouco sobre esses conceitos e começar a operacionalizar, né, gente? Porque eu costumo pensar muito que a gente está no momento de ensinar as práticas, né? E práticas
elas se aprendem fazendo, por mais clichê que seja a coisa, né? Mas é algo que se aprende fazendo. Então é um pouco sempre pensar numa dinâmica de exercício, né? De tentativa de lidar com aquilo ali, que é obviamente provisória, né, gente? A gente vai melhorando ao longo do tempo, mas só para a gente fixar, né, esses conteúdos e, enfim. A gente já fez isso semana passada. Então, hoje de manhã e de tarde a gente vai fazer isso também. Deixa eu compartilhar minha tela. Está aparecendo para vocês aí a minha tela? Tá sim. Massa. Então, a gente volta a falar dos nossos planos de cultura. A gente vai olhar, como eu falei para vocês, para o processo, né? Para as etapas. Pensando, pensando no documento final, a gente não está mais falando de processo sociopolítico. Esse foi o tema do nosso encontro passado, né? Essas interações sociopolíticas, técnicas que a gente precisa operar com a sociedade civil. Aqui, a gente está falando do conteúdo dessas trocas, né? E como é que isso vai refletir no documento final. Então, a gente tem um primeiro momento, que é a análise da situação atual, né? Que a gente vai olhar para isso que a gente está atualmente, para pensar o que a gente vai fazer com isso, né? A gente vai falar, nessa parte da manhã, a gente vai falar bastante sobre essa frente aqui, da análise da situação atual. Depois, a gente tem uma projeção do futuro, né, que é imaginar o que a gente quer no futuro. Que aí, aqui, né, diretrizes, prioridades, objetivos. Depois, a gente vai pensar na operacionalização do futuro, né, de como fazer esse futuro imaginado sair do papel e ir para a prática. Depois a gente vai falar de prazos e recursos, monitoramento. A gente, na verdade, hoje, a gente vai falar, nessa parte da manhã, da análise da situação atual. Na parte da tarde, a gente vai conversar sobre essa partezinha aqui. E vou pincelar um pouco essas duas frentes aqui. Mas os nossos exercícios vão girar em torno, principalmente, dessas duas dinâmicas aqui. Bom, então, entendendo um pouco assim o que é cada uma dessas partes, né? A análise da situação atual, ela é a caracterização do município e o diagnóstico cultural. São duas partezinhas ali que são pensadas dentro disso. E aí elas respondem, a análise da situação atual, ela responde a perguntinha: quem somos nós? Como estamos na área cultural? Né? Então, ela é um primeiro momento, assim, e a gente pode pensar nisso enquanto um diagnóstico, né? Acho que não tem problema nenhum em a gente usar essa palavra. É a gente medir as coisas que temos, olhar para as coisas que temos, para entender o que é isso, né? Então, isso é um diagnóstico, né? Depois, a gente, para isso, a gente vai usar algumas bases de informações, e é sobre isso também que a gente vai falar hoje, daqui a pouquinho. Projeção de futuro. A questão-chave é onde a gente quer chegar. Onde é que a gente quer chegar nesse longo prazo que a gente está colocando, né? É o momento de fazer convergência, né? E construir coletivamente os objetivos a serem alcançados, né? Onde que a gente quer chegar e criar isso de uma forma compartilhada, né? Esse que é o grande desafio de fazer um plano de cultura, na minha opinião. Depois a gente vai falar da operacionalização do futuro. Como é que a gente vai chegar lá, nesse lugar que a gente está imaginando nessa projeção do futuro, né? É o como. Se a gente está ali discutindo o onde na projeção, a operacionalização já está pensando na operacionalização, no concreto, né? Nas ações concretas que são realizadas. Pensar prazos e recursos já é um movimento de planejamento baseado na realidade.
né? Porque a realidade é que prazos e recursos são sempre escassos, até porque tempo também é um recurso, o prazo também é um recurso, e a gente não tem muito, né? Tanto nós, quando estamos do lado da sociedade civil, quanto quem está lá dentro do poder público também, porque é uma rotina inacreditavelmente louca. Então, também tem recurso de tempo muito escasso, né? Em geral. Então, o cobertor é curto. É isso que eu quero dizer, né? Resumindo. O cobertor é curto do ponto de vista tanto do tempo quanto dos outros recursos, inclusive os financeiros. Então, pensar prazo e recurso ajuda a gente a não sonhar demais, né? Trazer a coisa, é um dado de realidade com o qual a gente precisa lidar. Como é que a gente planeja pensando nisso, né? E aí o monitoramento, que é como é que a gente vai saber se os resultados estão sendo alcançados ou não. Então, a gente sempre voltar para o plano, ver o que está acontecendo e voltar para o plano, né? Sempre fazer essa ligação do que está acontecendo com o que está lá no plano. E é isso. Então, esse é um panorama geral do que são essas diferentes etapas desse processo, né? Aí, a primeira coisa, vocês lembram que ficaram duas coisinhas para vocês pesquisarem do encontro passado? Ou não? Ninguém se manifesta? Tudo certo. Uma das tarefinhas que eu pedi para vocês... uma das tarefinhas era a gente pensar nas bases de informações que são possíveis de serem utilizadas na hora de fazer o Plano Municipal de Cultura. Aqui, o que a gente está vendo? Só lembrando, eu estou usando aqui prints do material das cartilhas da UFBA, né, que foram lançadas ali nos cursos de 2014 e 2015, online. E, Ana, se eu não te mandei ainda isso, pelo amor de Deus, me cobra, porque eu preciso te mandar isso. Preciso deixar disponível para a turma. Precisa mandar, então. Ainda não chegou aqui. Ótimo, por favor. Eu achei que eu já tinha mandado isso lá atrás. Então, a gente está usando um pouco esse material aí para pensar a elaboração do plano, e essa parte, né, que a gente está usando, que é justamente da elaboração dos planos, é da Neuza Hafner Brito, que confeccionou essa parte do material lá. Então, eu vou seguir citando ela aqui, ela está acreditada em tudo que eu estou citando dela, mas é dela. A base de informações que a gente pode usar no plano de cultura vem desde as conferências de cultura e outras formas de escuta, as metas do Plano Nacional de Cultura e do Plano Estadual de Cultura, que vocês sabem que não existem, quer dizer, não foi institucionalizado, porque ele foi criado, e quem participou do processo, eu lembro que teve uma conversa sobre isso, se não me engano, no encontro com a INTE, que eu estava aqui, lembro que a Miriam falou um pouco sobre isso também. O Plano de Cultura de São Paulo, ele passou por um processo de elaboração, mas ele ficou parado nas gavetas do Executivo. Aí a gente tem proposições de outros planos que a gente encontra e a gente abarca também. E aí tem dois que tem muito, são importantes do ponto de vista, porque aqui a gente está falando já de coisas a serem feitas, né? Então elas estão pensando no prognóstico, as propostas de conferências, metas dos planos nacional e estadual, outros planos que a gente encontre por aí, e que façam sentido as questões que estão lá. E aí a gente tem dados de instituições oficiais, estudos e pesquisas sobre o município, que não nos ajudam exatamente só a pensar nas ações a serem desenvolvidas, mas em ler a situação atual, né? A gente olhando para os dados e olhando para os estudos e pesquisas, a gente pode usar isso para ler a situação atual. Então, eles podem nos ajudar tanto num desenho da análise da situação atual, quanto no monitoramento, né? Se esses são dados que são frequentemente produzidos, a gente pode olhar para eles também depois, para ver a evolução desses índices, né? Bom,
vamos falar então sobre essas bases de dados que podem nos ajudar na hora de fazer uma análise da situação atual. Então, dados de instituições oficiais, estudos e pesquisas. Aqui a gente vai, né, ter uma sugestão importante de pensar no IBGE, porque tem bastante dados sobre os municípios nas bases do IBGE, e vai também nos contar sobre instituições de ensino superior, organizações privadas, outras, tipo universidade nos próprios municípios, que muitas vezes vai ter algum estudo, alguma pesquisa sobre a cidade, ou sobre a urbanidade da cidade, né, sobre a malha urbana da cidade, como é que se desenvolveu. Estou pensando nisso porque lá de Bragança tem isso. Então, o que é que a gente pode também trazer disso para nós, né? Inclusive, às vezes, enfim, essas pessoas que a gente conversa podem nos ajudar, né, a elaborar o plano de alguma forma. Bom, aí eu queria chamar a atenção para algumas bases de dados. E aí eu não sei se vocês conhecem essas bases, mas é um pouco um caminho para vocês explorarem. Quem gosta de dados, gosta de ficar passeando por planilhas e tabelas e essas plataformas como essa da Munique, que é muito intuitiva para mexer, muito intuitiva, é muito fácil de trabalhar ali. Essa Munique, a metodologia dela é mandar um questionário sobre essa parte, né, de administração pública da cultura, principalmente, é mandar um questionário para as prefeituras, a prefeitura responde, e, em geral, quem responde a parte de cultura é a própria Secretaria da Cultura. Então, os dados que estão levantados aqui foram levantados com as administrações municipais, tá? E aí, vou abrir aqui para a gente dar uma olhada na Munique. A gente tem, né, pesquisa de informações básicas municipais. A gente tem aqui, clicando aqui, a gente vai para a plataforma de acesso aos dados, que é bem simples, que eu vou mostrar para vocês, mas aqui a gente tem as tabelas, todos os documentos que vocês quiserem baixar de dados, dá para baixar aqui. Isso aqui é já coisa de gente acadêmica, porque quem vai trabalhar com um município só, vai usar essa planilha aqui e vai ser já muita coisa, muito bacana olhar para isso. Aqui a gente tem, então, Munique, perfil dos municípios brasileiros. A gente, no caso aqui, está olhando para a cidade de Brasília, a gente pode selecionar um outro local. Vou colocar aqui Caraguatatuba, porque é a cidade onde eu estou no momento. Caraguatatuba, São Paulo. Aqui, então, eles vão ter a composição dos recursos humanos da administração pública, as políticas de habitação, as políticas que vão, por exemplo, assim, entender, né, se existem no município favelas, cortiços, né, serviço de transporte, agropecuária, meio ambiente, gestão de riscos e desastres, medidas para a Covid, e aqui é isso, não tem nada sobre cultura nesse de 2020. A gente vai ter algo de cultura, não vai ter no de 2020, não vai ter no de 2019, vai ter no de 2018. Isso é uma coisa bacana dessa plataforma também, tá? Esses dados são levantados anualmente. Só que o que é levantado muda de ano para ano. Então, vocês viram ali, né? 2020 e 2019 não tinha nada sobre cultura. Aqui, a gente já aparece aqui, ó, educação e cultura. Ou seja, até 2018, o governo se preocupava se tinha política de cultura nas cidades. Depois de 2019, por acaso, a gente não teve mais preocupação com políticas de cultura, né? Faz 4 anos isso e esse mandato está acabando, né? Então, espero que a partir do ano que vem a gente volte a ter dados sobre cultura nas nossas pesquisas. Então, a gente tem aqui, desde as caracterizações do órgão gestor, então, se é um órgão da administração direta ou indireta, aqui ó, é indireta. O que isso significa? Que é uma fundação, ou alguma instituição pública, só que com um CNPJ próprio, né? Algo parecido com isso, como
uma fundação, como um instituto, geralmente é fundação. E aí vira da administração indireta. Podia ser secretaria em conjunto com outras secretarias, que tem em muitos lugares, né? Aí tem as características de quem está, né, titular da gestão ali. Plano e conferência de cultura, se tem, ó, tá aqui, ó, em elaboração. O plano está em elaboração. Em que fase? Lá em 2018, né? Em discussão com a sociedade. Realizou alguma conferência? Não. Aí a gente vai ter leitura de patrimônio cultural, conselhos e fundo municipal de cultura, se tem conselho, se não tem, se tem fundo e não tem. Aqui, ó, se tem fundo, o conselho gestor do fundo é o Conselho Municipal de Cultura, sim ou não? O fundo reúne todos os recursos orçamentários de outras fontes destinadas aos programas culturais? Não. Então, aqui a gente tem um pensamento, né, para a questão do sistema de cultura, né, tá bem forte aqui dentro. Aí tem os tipos de ação que foram realizadas, em que se teve ou não teve programa ou ação para implementação desses equipamentos, o que tem de meio de comunicação, né, quais são esses equipamentos que a gente tem, e o orçamento, né? Quanto do orçamento foi executado em 2017? Então, do que tinha lá na lei orçamentária, quanto foi executado? No caso de Caraguatatuba, em 2017, foram aplicados mais de 90% dos recursos que estavam destinados à área, né? Vejam que isso não significa, putz, um baita orçamento. Isso significa que eles estão... O planejamento da prefeitura aparentemente é bom, né? E a Secretaria de Cultura consegue fazer aquilo que virou incumbência para ela para aquele ano. Isso não significa que isso seja muito, isso é só o planejado, né? Bom, aí vai ter os dados das outras áreas, mas enfim, eu queria apresentar isso daqui para vocês, porque ainda por cima, aqui tem uma outra pesquisa, que é, deixa eu dar uma mexida aqui, ó, dentro da Munic, a gente tem o suplemento de cultura. Então, ali a gente tinha algumas informações sobre cultura. Em 2014, foi feito um caderno dessa pesquisa da Munic só sobre cultura. Então, isso foi o que os gestores daquela época ficaram responsáveis por responder. E aí, vai ser mais amplo ainda esses dados que vocês têm aqui, tá? Eu não vou passar por todos de novo, mas só para vocês saberem que essa de 2014 tem mais coisas ainda. Ivan, a gente vai explorar bastante esse material do IBGE com eles, tá? Eu e o Arrasou, Caian. Mas muito bom você arrasou. já provocar aí, porque é um material super importante. Já é uma baita plataforma para vocês brincarem aí. Bom, a próxima que eu queria chamar a atenção para vocês é o Siconf. Não sei se vocês conhecem o Siconf. Ele é o sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro. Eu usei ele para fazer um pouco do meu trabalho de pesquisa. Acabei não usando, eu acho, os dados que eu levantei ali. Mas, basicamente, aqui, e isso é importante para vocês saberem mexer, independente, nem só para o plano, eu acho que isso aqui é legal para várias coisas. Então, a gente pega aqui, por exemplo, a esfera municipal, o estado, vou pegar de novo Caraguatatuba, porque é onde eu estou. O ente é Caraguatatuba, o poder executivo, o órgão, Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. Será que se eu tenho aqui não tem a fundação, tá. Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. E aí o exercício, vou pegar o de 2021. Y. Ai. Errei o código. Aí aqui, gente, vai aparecer aqui alguns documentos, tá?
desde o balanço anual, que eu acho que é o mais interessante, até execução orçamentária de cada bimestre, enfim. Aqui no balanço anual, que é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, a gente vai ter acesso aí aos gastos, né, da prefeitura da cidade. E aqui a gente pode dar um Ctrl F lá para procurar cultura, porque é isso que a gente quer saber, né? Então a primeira coisa que aparece uma linha de premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras, que está aqui como aplicação direta, né, um tipo de aplicação de despesa. Depois, mais para frente, aí finalmente a gente vai chegar aqui na função cultura. E aí aqui a gente vai ter todas as aplicações na área por linha, dentro dessa linha de cultura, né? São esses aqui, no caso. Os número 13 aqui. E aqui, veja, não tem dados aqui. Provavelmente porque era o que eu estava pensando. Caraguatatuba é, como vocês viram, administração indireta, né? Deve ter uma ficha dessa só para a fundação daqui. Era isso que eu estava tentando achar e não achei. Mas, em qualquer uma das cidades que seja administração direta, que é a maioria, vão aparecer aqui os dados das despesas empenhadas, liquidadas, pagas, a partir dessa listinha aqui de subfunções, de fusão, administração e patrimônio, né? E aí tem subfunções ali que eu não sei exatamente o que é. Mas aqui vocês podem comparar essas despesas aqui, que estão para a área da cultura, com o geral, que é aqui. Aqui, ó, tudo que foi empenhado. Então, se você olha para tudo que foi empenhado e para o que foi empenhado em cultura, vocês vão, na verdade, não só o empenhado, né? O liquidado ou o pago. Que aí sim, completou, a coisa foi até já paga. Então, e só é pago depois que as coisas se realizam, né? A gente olha para cá e vê o quanto é que foi pago no total e quanto disso foi cultura. E tem uma plataforma até mais fácil para fazer isso, que eu já vou mostrar para vocês já já. Agora, inclusive, o Datapedia. Não sei se vocês já trabalharam com essa base de... Na verdade, ela não é uma base de dados, ela é ele organiza bases de dados, né, o Datapedia. O Datapedia, ele... Quer ver? Vou lá de novo para Caraguatatuba, que não está me ajudando, mas porque é muito específico, mas tudo certo. Então aqui a gente vai ter de maneira bastante intuitiva tudo que a gente pode ter de dados, desde o perfil do eleitorado, então, sei lá, abre aqui as faixa etária, qual é a escolaridade, né? Por zona eleitoral, por ano. Aí você pode separar, ao invés disso, ser faixa etária, então você olha aqui as faixas etárias. É tudo muito visual, que eu acho bem interessante, e muito completo, muito intuitivo mexer nessa base, nesse lugar aqui também, né? E a gente tem, por exemplo, aqui, ó, finanças públicas. E a base de finanças públicas, de dados que eles usam, é exatamente aquilo que a gente estava vendo lá, que é o Siconf, né? E aí aqui a gente vai ter para cada uma das áreas quanto foi destinado. Se a gente quer empenhado ou liquidado, eu sugiro sempre olhar para fazer planejamento para o liquidado, tanto em valores brutos quanto em percentuais. Então a gente vai descobrir que Caraguatatuba aplicou 1,15% em cultura. Ou seja, está dentro do que a gente tem defendido, né? Cultura está recebendo aí 1% do orçamento. Nossa batalha pelo 1%, né, gente? É meio bobo, mas é isso. E aí a gente pode, enfim, navegar um pouco nessa frente aqui. É sempre importante ver de quando é que está falando, né? Aqui, pelo que eu estou entendendo, ó, é 2015. Ah, não, o ano é de 2016, ó. Aí tem 2015, 2014, 2013. Mas é isso. E aí aqui tem outras coisas, né? Se vocês quiserem passear, diversos tipos de dados aqui que vocês podem acessar, né? Renda, PIB per capita, enfim. Isso aqui é bem bacana olhar para isso também. E aí tem um mapa de empresas que vocês podem entrar lá e olhar. Eu vou
olhar o perfil, né, das empresas que tem nessa localidade. Então, por exemplo, vou olhar aqui para o município de Caraguatatuba. Para olhar um pouco para essa dimensão econômica ali, né? Aqui eu estou vendo o geral, mas eu posso vir aqui, ó, por atividade. Vamos voltar de novo aqui para o município de Caraguatatuba. E a atividade econômica que a gente vai olhar aqui e vai pensar arte, artes cênicas, a gente quer ensino de arte e cultura, ensino de artes cênicas. Vamos ver o que aparece aqui, se aparece alguma coisa com cultura. Deve ter agricultura. Aqui, ó, agenciamento de profissionais, apicultura, aquicultura. Aqui, atividade de organizações. Enfim, vamos tentar ver esses daqui e ver o que acontece. Bom, aqui a gente vai ver... Oh, caramba. Ah, tá. Deixa eu tirar isso aqui. Enfim, tá difícil aqui. Devia ter... Aqui, pronto, ó. Tá vendo? A gente tá olhando, então, aqui, que em Caraguatatuba tem 109 empresas ativas dentro daqueles recortes que a gente viu ali, que são coisas de cultura, né? Então, aqui vai separar exatamente nos ramos que a gente colocou, ó. Ensino de arte e cultura é o que tem mais. Então, aqui também vira um índice para a gente, se a gente quiser, né? A gente consegue fazer a leitura a partir disso para dar o diagnóstico atual que a gente está lendo, né? Que mais? Leis municipais, que é um outro arcabouço legal para vocês olharem as leis do município. Então, ali é muito fácil também. Vou olhar aqui para Caraguatatuba de novo, Caraguatatuba, pesquiso. E aqui eu tenho as leis relevantes, né, como a lei orgânica, geralmente tem aqui também o plano diretor, né? Então aqui a gente consegue pesquisar a legislação da cidade. Nem todas as cidades estão no leis municipais, tá, gente? Então pode ser que vocês encontrem aí um aviso de essa cidade não está. E mapas da cultura, que é uma base de dados que a gente, enfim, pôde ter até o final dos governos progressistas que desenvolveram isso. É uma base que é nacional, mas ela depende da mobilização das pessoas para ela ser alimentada. O que não tem acontecido muito, já há algum tempo. Mas ela é uma base de dados que a gente tem, e tem inclusive aqui uma forma de vocês cadastrarem o que acontece na cidade de vocês, né? Ela pode ser, não precisa ser as pessoas que entram lá e se colocam no mapa, né? Esse pode ser feito de outras formas. Mas só para dar um exemplo aqui para vocês verem que vai mostrando para a gente aqui a quantidade de pessoas, de agentes culturais nesse nosso caso aqui, que tem nas localidades. Então, sei lá, estou chegando aqui em Amparo, e Amparo tem 6, 7, 8, 9 aqui, né, na região de Amparo, 10 se a gente contar com esse daqui. E isso daqui é uma plataforma que vocês podem olhar para saber onde estão geograficamente as pessoas ali também. Bom. É uma plataforma mais uma espécie de um portfólio, né, Ivan? Isso, do que tem para trás também, né? Porque aqui a gente está olhando só o mapa, né? Cada um desses vira um perfil, né? E aí acho que entra bastante essa coisa do portfólio. É isso que você está dizendo, Ana? Isso mesmo. Legal. Então, aí, olhamos um pouco para essas bases de dados, e a gente vai tentar pensar na caracterização do município. Porque olhar para tudo isso e olhar para todas as coisas que a gente estava falando antes de estudos de universidades, de processos de escuta também, vão ajudar a gente a começar a fazer a nossa análise situacional. Que vai, aqui para a gente, essas duas coisas podem virar uma coisa só, que eu acho que é o que aconteceu aqui para a gente, não, agora, lá em Bragança, que foi onde eu toquei o processo. A caracterização do município,
e o diagnóstico cultural. A caracterização do município vai pensar o município em termos de aspectos históricos, ou seja, como é que o município se originou, os fatos que marcaram sua história, as relações com fatos regionais, estaduais, né, que sejam importantes, aspectos físicos, geográficos e ambientais, né, como é que a gente consegue caracterizar isso e de que forma que isso pode ser importante para a cidade, né? Eu acho que sempre tem aqui um filtro de quem está fazendo o plano, e por isso que a gente quer que seja participativo, para validar em coletivo isso que a gente está levantando, mas tem um filtro para saber que informação dessas é relevante. Porque é muito importante a gente pensar, não é uma tese sobre o município, né? Não é assim, não é mais um estudo acadêmico. É como se fosse assim uma história, contar uma história, né? Caracterizar o município de diferentes formas, mas trazendo as formas que são relevantes, que a gente considera relevante para a formação cultural da cidade. E a gente, como a gente estava falando, aqui, quando a gente está destrinchando a parte, parece super complexo, e pode ser mesmo. Só que assim, a gente precisa conseguir traduzir isso de uma forma que as pessoas entendam isso, né? Para não virar, de novo, um texto acadêmico que é, muitas vezes, inacessível para as pessoas. Então, de que forma que a gente consegue trazer esses aspectos? Esse é um desafiozaço. Como a gente consegue trazer esses aspectos e ainda tornar essa apresentação da caracterização do município, do diagnóstico cultural, algo atrativo, algo que seja legal de tomar contato, né? Sei lá. Fico pensando hoje em vídeo, em história em quadrinhos, né? Sei lá quais são as linguagens que a gente pode se valer para isso. Aspectos econômicos, né? No que é que gira a economia da cidade, porque isso fala muito da cultura da cidade também. Aspectos sociais, aí a gente está falando de habitação, segurança pública, transporte, né? De que medida que a gente tem ou não tem a possibilidade das pessoas circularem, né, pela cidade. E aspectos políticos e institucionais, né? O que é que a gente tem de estruturação dentro da prefeitura e da Câmara, o que é que, se a gente tem presença do governo do Estado e da União na nossa cidade, ou do Poder Judiciário, movimentos, partidos, entidades e grupos atuantes, quais são as questões que mobilizam a população e as formas que a população tem de influenciar a condução da prefeitura, institucionais e não institucionais, né? Mas as institucionais aqui, que são, por exemplo, orçamento público participativo, audiências públicas. Então, qual que é o nível que isso tem, existe no município, não só para a área da cultura, né, mas no geral. O diagnóstico cultural, tudo bem até aqui, gente? Eu não estou vendo o chat, tá? Então, ainda vale aquela do quiserem falar, levanta a mãozinha e nós conversa. Ivan, eu quero só mandar um beijinho, porque eu vou ter que entrar agora, porque eu vou fazer a mediação de uma mesa lá do Observatório da Diversidade Cultural e eu não vou poder acompanhar mais, mas à tarde eu estou aqui com vocês, tá bom? Valeu, Obrigada amor. e boa aula. Tchau. Beijinho, valeu. Beijo. Bom dia, queria aproveitar, Ivan, licença, Claro. que agora eu vou dar sequência aqui na mediação pela Ana, e só combinar da gente fazer uma pausa, umas 10h30, de uns 10 minutinhos aí, e aproveitar para fazer a foto da aula também. Aí depois eu já subo a lista de presença, tá Você bom? quer fazer isso agora, é isso? Ou na Podemos pausa? fazer a foto... não, a pausa é umas 10h30, a gente pode fazer, Então, de uns mas a 10 foto você minutos. quer agora ou na pausa? Na pausa, porque tem bastante gente Fechou. entrando ainda, tá bom? Fechou, então. Obrigado. Valeu. Bom, então agora a gente começa a falar de diagnóstico cultural, que é outra parte da nossa análise situacional, e que vai olhar, de um lado, para os segmentos culturais, as manifestações e bens de cultura que a gente tem na nossa cidade. É aí que vai entrar todo o mapeamento, a busca ativa, né, que a gente quer fazer, as escutas setoriais, né, que a gente possa querer fazer, que é pegar cada segmento e fazer um processo de escuta para um diagnóstico,
de dentro do segmento, né? Porque a gente tem que ter essas duas visões, é super importante, na verdade, de quem está de dentro, de quem está de fora, para olhar para isso, criar uma complexidade, né, do que a gente está olhando, não é nem para tomar só uma, nem para tomar só outra, né? Mas a gente discutir junto com quem é o objeto da ação também, né? O público-alvo, no caso, ou parte dele. Então a gente vai levantar as expressões, bens de cultura, meios e agentes que estão, né, tanto nos segmentos culturais, tradicionais e contemporâneos. Como é que esses segmentos se organizam em cadeias produtivas e sua importância socioeconômica. Se a gente tem patrimônio material e imaterial, os atrativos que a gente tem de cultura, a atuação de lideranças, artistas, produtores, profissionais da cultura, grupos, etc. Os principais projetos, a estrutura do fomento. Então aqui a gente tem, assim, todo um pensamento para o que mais óbvio a gente entende por diagnóstico cultural, né, eu acho, que a gente poderia ficar só nesse. A gente entra, na verdade, também para um aspecto de pensar em infraestrutura, né? Se a gente tem ou não tem equipamento cultural, se a gente tem isso do lado público ou do lado privado, quais são às vezes a gente tem uma unidade importante, por exemplo, de uma rede como o SESI ou o SESC, e aí que são os serviços S, isso daí ajuda a gente a entender também. E a parte de gestão, né? Se tem ou não tem sistema de cultura, quais são os outros instrumentos legais ligados à cultura, qual é o orçamento municipal e como é que isso se divide, né? Então, aqui a gente tem 3 aspectos para a gente dar conta no nosso diagnóstico cultural. Vejam que é bastante coisa, né, que a gente tem que olhar. O quanto disso a gente consegue? Eu acho que política pública, gente, trabalhar com política pública é trabalhar com a realidade, com operacionalizar o sonho dentro da realidade. E a realidade é dura. E, assim, a gente não tem tanto tempo, assim, para a gente ficar de interno levantando esses dados. Então, a gente vai produzir algo e, naturalmente, a gente pode criar um sistema que acompanhe algumas coisas com relação a isso aqui. Mas explorem essas bases de dados e esses levantamentos de acordo com a possibilidade que vocês vão ter de recursos humanos, limites técnicos, enfim. Depois da minha experiência com o plano lá em Bragança, e olhando um pouco para o que aconteceu, eu acho que quanto mais a gente tiver apropriado do plano, melhor é esse plano. Embora, assim, mesmo que ele seja um plano simples, mesmo que ele não seja um plano sofisticado tecnicamente, se as pessoas entendem o que está ali, conseguem traduzir, eu acho que isso vira um baita plano, sabe? Ele tá cortando... O que ele está fazendo ali? Tô adorando, gente. Paula. Oi, oi. Tá ótima a participação dele. Aí a gente... que eu estava dizendo é que eu acho que mais importante do que a gente ficar numa busca sem fim de dados é a gente se apropriar deles, né? Então, assim, não precisa de uma grande pesquisa, não é uma tese, de novo, é um recorte. E a gente vai recortar para a gente produzir essas instruções para o futuro, que é a parte do prognóstico do plano. E aí, parte desse diagnóstico é a gente começar a olhar para aquilo que a gente costuma chamar de análise SWOT ou análise FOFA. Não sei quem já ouviu falar nesses termos. A FOFA é a tradução da sigla SWOT em inglês. FOFA é forças e oportunidades, fragilidades e... Opa! Qual que é o A? Esqueci. Ameaças. Ameaças. Aí, ó, todo mundo já conhece. Muito bom, gente. Estava pensando aqui nas palavras que eles usam aqui que a Neuza usa aqui no texto. Mas ela vai falar, então, de vocações e potencialidades,
né? Que é o conjunto de condições, competências, recursos e atrativos que a gente já tem na nossa cidade e que foram desenvolvidos ao longo da história. O que já tem que é uma vocação ou que é um potencial, né? Nervoso. Aí, opa, tem um áudiozinho aberto. A gente tem aqui, então, vocações e potencialidades, como, por exemplo, a forte presença de grupos tradicionais nas festas carnavalescas e agrícolas. E aí a gente já pensa isso aqui como vocação, como potencialidade, e o que é que isso pode impactar positivamente? Nesse exemplo, o desenvolvimento de um viés da economia da cultura associado à cadeia produtiva das festas e ao turismo. Então, esse aqui é um exemplo, né? A gente pode fazer uma lista de várias vocações e potencialidades que a gente tenha na nossa cidade. Depois a gente vai pensar nas fragilidades e nos obstáculos, né? As fragilidades são aspectos sensíveis que podem impactar de forma negativa a cultura da cidade, né? Pode se relacionar com diversas questões, tanto aquilo que está lá na caracterização do município, quanto não necessariamente a isso. Os obstáculos já são empecilhos mais concretos ainda, então não é nem só uma fragilidade ali, é algo que está se impondo para a gente, e que a gente vai precisar dar um jeito de contornar. O que está dizendo aqui para a gente, que eu acho super importante? Não há obstáculos difusos, intangíveis ou indeterminados. Um obstáculo deve ser real, claramente percebido e mapeado, para que se possam construir estratégias de eliminação ou convivência, que a gente possa remover esse obstáculo ou conviver com ele. Então é algo mais tangível do que intangível, né? Então a gente tem que pensar nas fragilidades e obstáculos, né, que a gente tem. Por exemplo, não há percepção pelos cidadãos do valor de suas tradições culturais. O que pode impactar negativamente? Aqui é bem engraçado, né, essa construção da Neuza aqui. Mas é um nível de valorização das culturas populares, ou seja, se não há percepção, não há valorização, né? É um pouco isso que está contando para a gente aqui. Então, a gente pensar nas fragilidades e obstáculos é importante para que a gente possa desenhar não só entender o que pode impactar negativamente, mas planejar como é que a gente trabalha em cima disso. E aí a gente tem à frente dos desafios e oportunidades. Desafio é algo que precisa ser feito, mas está além das nossas possibilidades e nas condições consideradas normais. Ou seja, é algo que a gente gostaria muito, mas está difícil. É um pouco esse lugar do desafio. Oportunidade é uma circunstância que já está favorável para a gente. Está tranquilo, está favorável, tem a ver com as nossas potencialidades, possivelmente, né? É uma circunstância favorável. Podem estar baseadas nas vocações, nas potencialidades, eventos ou acontecimentos que podem tornar o ambiente propício para o município. Então, por exemplo, desafios. Estabelecer, eu acho isso um desafio sempre presente, né, gente? Estabelecer uma gestão cultural integrada entre os órgãos do município, ou seja, entre as secretarias e entre o município e outras esferas de governo, né? Então, aquele sonho da integração que tem em todas as áreas. Todo mundo queria ver a outra área também trabalhando com aquilo que a gente faz, né? E aí, como é que a gente olha para entender que isso é um desafio? Se tem ou não tem ações culturais sendo realizadas ali por outros órgãos municipais, como o turismo e educação, e se tem o governo estadual desenvolvendo cultura, ações de cultura ali, sem a participação do órgão de cultura. Oportunidades, né? Por exemplo, a oportunidade para o uso econômico sustentável do patrimônio artístico e cultural. E isso pode impactar aí no desenvolvimento da economia criativa. Enfim, a gente então olha aqui para o nosso diagnóstico cultural a partir dessas ideias, né, que podem ser resumidas no FOFA: forças, oportunidades, fragilidades e ameaças.
Aí, gente, e aí agora são 10 horas, eu acho que a gente pode fazer... eu acho que esse exercício talvez a gente... Ah, já lembrei. Vou melhor fazer esse outro aqui. Resultados de... A gente olhou então para nosso diagnóstico a partir dessas análises, mas os dados que vêm dessas análises, eles podem vir ainda de resultados de conferências, por exemplo, né? A partir das ações que a gente lê nas conferências, a gente também consegue fazer um diagnóstico, né? Só que os resultados de conferências já vão ser uma base de dados para pensar as ações, principalmente, né? Por quê? Porque a gente está justamente sendo pensados, muitas ações estão colocadas ali como ações operacionais, ações a serem realizadas, né? Já não está nessa coisa de pensar sobre o município, não, é o que a gente quer, é o que a gente quer ver acontecer. Né? O que vem de conferência vem muito nesse sentido. Né? E aí, o que é que a gente precisa entender a partir dessas proposições? Porque tem um exercício, gente, muito importante de sistematizar essas informações. Né? De que forma que é que a gente pega um monte de ações que estão lá e transforma em um objetivo só, né? Como é que a gente vai reunindo essas informações? E isso é uma coisa que eu acho muito importante da gente perceber, que o plano ele se constrói a partir de duas pontas, na minha opinião. Uma é essa análise situacional aqui que a gente faz e que vai construindo uma visão de presente. E a outra, eu acho que ela parte, na verdade, lá das ações. Porque a gente olha para as ações que estamos pensando em desenvolver, para a gente entender nelas que objetivo é esse. Para a gente entender a partir dos objetivos determinadas diretrizes do plano. Vocês vão ver que a gente vai falar muito disso na segunda parte, mas basicamente tem uma lógica de construção do plano que ela é pensada num sentido em que geralmente as ações são lá à ponta, né? Eu acho que muitas vezes o nosso processo vai ser inverso, né? A gente pensar, ao invés de pensar o que vem antes, as macrocategorias ali, a gente vai pensar do que já está, do que a galera está falando que quer, para daí a gente entender o que é o conjunto disso, né? Enfim, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas para a gente juntar as coisas, a gente precisa entender o que traduz, né, essa ação que está ali, e qual é o foco ou temática a que essa proposição está relacionada. Então, assim, a gente não... O ideal é que a gente não faça essa classificação só para segmento artístico e cultural, tá? Então, a gente não classificar a partir só do segmento, porque senão a gente vai fazer vários planos setoriais, né? E acho que não é esse o entendimento de um plano de cultura como um todo, né? Então, é procurar o cerne das propostas e o que há de comum entre elas, mesmo que venham de segmentos distintos, né? Então, aí a gente pode organizar em itens essas proposições, para que a gente depois possa ver se elas estão sendo atendidas, e excluir aquelas de caráter pontual e já atendidas, então de coisas que já vieram para a gente, mas que já foram feitas. Ou que são só pontuais, enfim. Aí a gente nem precisa olhar muito para elas. Então, por exemplo, a proposta da Conferência Municipal de Canavieiras, na Bahia, o enunciado da proposta foi desenvolver uma política de valorização dos monumentos, museus, espaços públicos e bibliotecas, integração do patrimônio material e imaterial, criação de um espaço cultural, casa de cultura. O que traduz? Uma ação e uma política pública a ser desenvolvida. O foco, a temática, é patrimônio e espaços culturais. A gente vai, então, analisar cada uma dessas propostas para entender exatamente o que ela está querendo fazer e que foco ou temática ela tem, né?
Então, por exemplo, trabalhar a política cultural de forma transversal, integrada com a política de educação, com programas de cultura, segurança pública, desenvolvimento econômico, enfim. Aí a gente vai entender que isso é política pública e ação, e que tem a ver principalmente com transversalidade, integração institucional e com incentivo cultural. Então, fazendo isso, a gente pode depois juntar por essas palavrinhas aqui, tanto eventualmente do foco ou temática, quanto das traduções, né? Isso também, esse tipo de análise a gente pode fazer também com as metas do Plano Nacional de Cultura, para a gente olhar para elas e ver se elas fazem sentido para a nossa realidade, né? Então, a meta, ela precisa ser incorporada com relação ao seu objeto, né? Não a forma das metas que estão lá no plano. Então, uma meta nacional não se transforma necessariamente numa meta municipal, com os valores reduzidos, né? A gente pode pegar o objeto dessas metas e inserir de diferentes formas no nosso plano, né? E aí, o que a gente vai ver aqui é para fazer uma análise de meta a meta, para entender se as metas se aplicam ou não ao nosso município, né? Qual é a condição de incorporação para o nosso plano. Então, por exemplo, a gente olha para a meta 1 do plano de cultura. A gente, como essa meta 1, que é sobre a implantação do Sistema Nacional de Cultura, a meta 1, ela acaba sendo decorrente do acordo de cooperação. Se a gente aderiu ao Sistema Nacional de Cultura, naturalmente a gente vai ter que falar da implementação do sistema no nosso plano. Então, essa meta, ela vira, não exatamente o texto da meta, vejam, mas a meta passa a ser, para o município, terminar a implementação do Sistema Nacional de Cultura. Vocês entenderam? Eu estou muito grego. Não entenderam. A Verônica está ali, tipo assim... Pode falar. Não, Ivan, tá super claro. Pelo menos para mim tá super claro, super claro. Super Então, didático. O jeito como você articula fica bem tranquilo, pelo menos para mim. Enfim, quem tiver dúvida, por favor, fale. tá. Eu vou tentar dar outros exemplos aqui, e aí a gente pode olhar. A gente, por exemplo, temos uma meta que é a meta 23, sobre pontos de cultura no nosso plano nacional, que é um projeto federal que tem um modelo de parceria institucional, ou seja, que o município faz com o Estado e ou com a federação, né? Então, a gente precisa, para desenvolver o projeto de pontos de cultura, criar uma condição compartilhada, ou seja, a gente tem que ter condições mútuas entre o governo municipal e o governo federal ou estadual. Então, não necessariamente vai entrar no nosso plano, né? Se a gente tem ou não tem condições mútuas para isso desenvolver. Então, a gente vai fazendo, por exemplo, a gente vai chegar num lugar que não se aplica ao município. E isso, a gente faz essa análise e fala assim, não, essa meta do plano nacional não entra para o município, né? Então, estamos aqui pensando em que pode ser uma meta para o nosso plano, né? O que pode ser uma ação a ser desenvolvida para o nosso plano. E o plano nacional ajuda a gente a pensar algumas ações que podem entrar no nosso plano. Aí, gente, não é atividade para o próximo encontro. Eu gostaria que a gente fizesse isso com um trabalho em grupo, que a gente pode começar agora, às 10h10 praticamente, faz 20 minutos e depois a gente volta e faz mais um tempinho disso. Eu queria que vocês procurassem conferências de cultura, relatórios de conferências de cultura, de preferência da cidade de vocês, e vocês escolhessem, junto ao grupo, 2 propostas de conferências entre as que vocês tiverem ali, para analisar. Olhando, analisando a partir daqueles conceitozinhos que a gente colocou ali, né? O que traduz e que tipo de temática está ali dentro. Então, fazer uma análise dessas proposições das conferências. Já te passo, Gisele. Aí, pegar metas nacionais e tentar entender também
os critérios que a gente, em que medida que a gente pode ou não aplicar essas metas no nosso prognóstico, tá? Diga, Gisele. Eu só ia dizer que para poder fazer isso, eu pelo menos preciso dos slides anteriores para ter como referência, porque a minha Sim. cabeça de Dory não funciona. Não, com certeza, Gisele. Eu vou fazer como na semana passada. Eu vou mandar os slides para vocês, e aí Tá. eu vou mandar aqui no chat do Zoom, aí alguém dispara no grupo de vocês lá do Tá. Zap, porque aí acho que fica bom. Pessoa ansiosa, né? Desculpa. Não, Gisele, tá tudo certo. Eu entendo. Obrigada. Eu Tá. entendo. Então, é para a gente fazer essa análise dessas duas frentes, né? Escolher duas proposições de conferência e escolher duas metas nacionais ou estaduais, se vocês preferirem, para entender em que medida que isso pode ou não ser aplicado no município. E é isso que eu gostaria de sugerir por enquanto. São 10h10, a gente consegue... Eu não sei quem que está aqui do Espaço Viés Cultural hoje, é o... Sou eu, Matheus? Rodrigo. Rodrigo. Oi. Então eu queria dividir eles nas salas agora, para eles fazerem essa discussão. Meu Deus. Quantas salas você acha? A Ana a gente trabalhou na semana passada pelas regiões. Pode manter pelas regiões. Tá bom, então. 1 minuto que eu já faço. Tá bom. Vamos ver aqui. Fale, Verônica. Ivan, as metas nacionais e as estaduais, a gente acha onde? Tem que entrar no site, Eu mando para vocês aqui no chat planos. Tá. Eu mando aqui Porque no eu chat tentei pra entrar vocês no também. Plano Nacional de Cultura essa semana, mas estava bloqueado por conta das eleições, então eu não consegui achar. Ah, é? Foi o que apareceu para mim, que não estava acessível. Não Eu sei vou, se- eu vou por quê. achar, porque se não achar ali no site, deve ter aquela publicação das metas do plano em algum lugar aqui da internet. Eu tenho, na verdade, aqui no meu computador. Aí eu mando para vocês. Ok. Que mais, gente? É isso. Eu queria também aproveitar, eu vou levantar aqui a gente tem em outras frentes, né, em outros documentos que a gente vai observar na parte da tarde, mas da onde a gente pode também trazer objetivos para o nosso plano, né? Então, Plano Nacional de Cultura, tanto seus objetivos quanto seus princípios, e o exercício da função do Estado para a cultura, que também o plano de cultura define. Então, só para dizer que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre essas questões, quando a gente for falar de diretrizes, enfim. Então, nesse momento, eu queria que vocês olhassem só para as metas do plano nacional, né, não para as outras coisas do plano, e tentassem traduzir isso em ações municipais, se possível, né? Ou olhar para ela e falar assim, não, ó, essa daqui não tem como ser transformada, não se aplica ao município. Acho que é isso. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, vou mandar para vocês aqui tanto os slides quanto essa tarefinha aqui. Temos dúvidas, gente, enquanto isso? Ou tá tudo certo? Ivan, você vai mandar no chat? Vou mandar no chat. Aí, se alguém puder, por favor, manda no grupo do WhatsApp, porque tem gente que às vezes não consegue baixar aqui do chat do Zoom. As salas estão prontas. Quando quiser, eu posso abrir. Tá bom. Deixa eu só mandar o documento para a turma aqui, senão a gente... Eu não sei se para vocês, mas ainda não aparece a opção de breakout rooms. Ele não aqui abriu na tela. ainda. É isso que ele estava falando, ele não abriu ainda.
Porque eu vou mandar o documento aqui para vocês antes de vocês... Para mim ele tinha dito que estava disponível. É para mim. Assim. A hora que eu der o ok, ele vai. Eu vou só mandar para vocês Ótimo. aqui o documento. Estou botando ali no chat. A última página dele é a página da nossa tarefinha, tá? Mandei aí para vocês. E aí podem... Alguém, por favor, baixa e manda para a turma. E podem acessar as salas que estão... Pode liberar, Rodrigo, para vocês abrirem, então, as salas. São os breakout rooms. Aqui na barrinha de baixo do Zoom, vocês vão ver que tem 4 quadradinhos assim, ó, que em inglês é breakout rooms e em português salas simultâneas. Abre lá e vê onde é que está a tua sala a partir da tua região. E aí entrem lá. Se por acaso ficar uma sala só com uma pessoa, depois eu rearranjo a pessoa para outro canto. Mas entrem lá nas salas da sua região. Desculpa, Ivan. O interior, ele está sendo considerado também litoral ou não? Porque eu tenho São Paulo capital e São Paulo interior. Mas pode interior... colocar. Isso, pode ir litoral, pode ir para São Paulo interior também. Tá bom, obrigada. Imagina. Desculpa, Ivan, mas eu não entendi como que entra na sala. Vamos lá. Aqui na barrinha de baixo, que tem ali o chat, para ativar mudo e liberar vídeo e microfone, você tem ali um itemzinho que são 4 quadradinhos assim, 1, 2, 3, 4, que está escrito ou salas simultâneas ou breakout rooms. E ali você vai ter, a hora que você clica ali, uma lista de salas para você. Se você vai descendo a setinha, você vai descendo as setinhas de salas. E aí você entra na sala que fizer sentido para a tua região, de onde você está. Sol? Oi, Ivan, tudo bem? Tudo bom. Só uma dúvida. A semana passada a gente estava dividido, mesmo o interior tinha mais subdivisões, né? E agora o interior ficou tudo junto? Então, quem fez a divisão provavelmente olhou ali a lista. Eu lembro que estava dividido diferente, mas é porque foi feito agora de outra forma. Eu acho que vocês tudo podem... bem, era só para saber se ia continuar no mesmo grupo ou se agora ia juntar tudo. Não, pode ir para lá. Se ficar muita gente, a gente divide, faz uma subdivisão e vai para uma sala que esteja vazia. Beleza, obrigada. Imagina. Gisele, quer falar? Eu sou Santa Catarina e aí não tem Santa Catarina, mas eu acho que eu ingresso vai nesse... para o Paraná e Rio Grande do Sul. Beleza. Muito obrigada. Imagina. A Joelza não está conseguindo entrar. Você ajuda ela, Rodrigo? Vou dar uma geral nas salas aqui. Pessoal, tem alguém aí na sala? Oi, tem sim. Eu não estou lembrando como entrar no grupo. Desculpa. Aí embaixo vai ter 3 pontinhos escrito mais. Tá. Do lado direito. Ok. Join. Aí vai estar Fale. Aí você vai ingressar.
Chat, recording, join breakout room. Você clica nos 3 pontinhos e vai ingressar em sala simultânea. Eu acho que é isso. Join breakout room. É isso mesmo. Isso mesmo. Ok. Uhum, isso mesmo. Obrigada. Vamos ver se dá certo. Ah, tá. E eu vou escolher, né? Isso. Olha só, tudo bem? Obrigada. Eu entrei. Obrigada. Conseguindo entrar, eu estou apertando aqui nos 3 pontinhos, mas eu não estou encontrando a sala. Achei agora, ingressar em sala simultânea. Tem a do Rio, eu entrei, eu acho que na do Rio tá vazia, é isso? Eu tentei entrar, mas eu fui para uma sala vazia. Será que é por isso? Do Rio de Janeiro não tem ninguém. Ah, entendi. Tá. Eu tenho que escolher entre as outras, né? Isso. Tá O bom. do interior, desculpa, posso fazer uma perguntinha? Aí eu Vamos lá pegar, Nena. Tem mais alguma coisa que está precisando pegar? Deu certo, Jane? Não, desculpa, o meu inglês está ruim, porque tem um que chama Collapse All e Expand All. O que eu escolho? Não sei o que é Collapse, Expand, é expandir? Tem para escolher o interior, mas não está dando certo. Eu acho que vai dar certo agora. Olá, Matheus, bom dia. Oi, bom dia. Seria possível liberar para a gente compartilhar a tela dentro das salas? Pode, eu vou liberar isso. Por favor, porque daí a gente está usando o Word. Obrigadíssimo. Sem problema. Até já, já. Obrigado, Matheus. Obrigado, Espaço Viés. Eu sempre esqueço quem é do Espaço Viés. Rodrigo. Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Nada. Pronto. Oi, Guilherme. Da onde que você é? Qual que é a sua região? Que eu te coloco na sala. Escreve aí no chat. E aí, vocês podem assinar. A lista de presença de agora, ela vale para o dia todo e ela vai ficar disponível até na sexta-feira. Então, se alguma eventualidade acontecer e vocês não conseguirem colocar a presença, ela fica sempre disponível até na sexta, porque na sexta-feira a gente faz a alteração para o próximo encontro, tá bom? Isso. Valeu. Gente, então eu queria que a gente fizesse um compartilhamento das discussões dos grupos. Como eu falei, a ideia é que cada grupo, passei nos grupos para comentar isso, né? Apresente suas 2 propostas de conferência e a análise que fizeram delas, e as 2 metas do Plano Nacional e a análise que fizeram delas. Quem que pode começar? Podem usar o compartilhamento de tela, se precisarem, tá? Ou copiar e colar o texto no chat, como vocês acharem melhor. Gisele está com o áudio aberto. Sorry. Não, manda ver, comece aí. Tá, mas é que assim, eu não sei se eu fiz a coisa certa. Mas o que a gente fez, né, foi tentar conectar o que a gente tinha no nosso relatório da última Conferência Municipal de Cultura de Florianópolis com as propostas que estão presentes no Plano Nacional, no
plano de metas nacional de cultura com o que a gente tem de lei estadual da cultura. É isso? Não era exatamente isso, mas manda ver o que vocês fizeram. Conta pra gente o que vocês fizeram aí. Então, o que a gente fez foi isso, foi pegar propostas e ver em que elas se baseiam. Mostra pra gente essas propostas que vocês olharam e as suas respectivas relações com o plano. Tá, peraí, porque eu não sei se eu só fiz anotações aqui, então eu acho que talvez eu vá falar, pode ser? Pode ser, pode ser. Tá. Por exemplo, né? É o grupo do Sul, certo? Da região Sul. É o grupo do Sul. A gente viu que dentro do plano das metas nacionais tem territórios criativos reconhecidos. As cidades criativas se referem aos complexos urbanos, onde as atividades culturais de vários tipos são parte integrante da dinâmica local. Aí, dentro da estadual, tem descentralização articulada e pactuada entre os setores público e privados na área de gestão e de promoção cultural. Daí, dentro do relatório das propostas da conferência, tem criar espaços e políticas públicas alternativos e descentralizados, bairros ou distritos, para a realização de atividades. E aí, o que a gente entendeu que talvez essa proposta da conferência poderia dialogar com essa proposta do sistema estadual e sistema nacional. Legal, eu acho que com a do estadual está bem evidente, acho que está super alinhado. Com o nacional eu tenho dúvidas, porque ali já está falando mais de arranjo econômico também, né? De economia criativa. Mas está ótimo, legal. Vocês pegaram o tema da descentralização, né? Então, só para grifar, e vocês estão falando... Lê de novo a proposta da conferência. Sim, então, um segundo, por favor. A proposta da conferência é criar espaços e políticas públicas alternativas e descentralizadas em bairros ou distritos para a promoção de atividades culturais. Tá, a gente pode dizer que essa proposta ela está traduzindo um conjunto de ações, né? Porque não é só uma ação, mas um conjunto de ações, e está falando, as temáticas envolvidas aí são descentralização e equipamentos culturais, certo? Tá. Legal. Deixa eu só tirar uma dúvida já, então, Ivan. O relatório daqui, ele foi todo organizado por eixos. Então, pode ser que, tipo, o que eu for pegar nas artes visuais, de alguma forma, eu encontre lá no hip hop também. Mas... a ideia é justamente porque o exercício de fazer o plano é pegar as duas coisas que estão em segmentos diferentes, por exemplo, e entender se dá para a gente fazer uma coisa que junte as duas. Isso é sistematizar. Tá. Beleza. Tem alguma outra proposta que vocês analisaram? Não? Tem. Na lista geral das metas do Plano Nacional de Culturas, tem a meta 3, que é cartografia da diversidade das expressões culturais em todo o território brasileiro. E aí, no relatório da Conferência Municipal de Cultura, tem. Esse aqui a gente ficou em dúvida. Organizar e divulgar amplamente relatórios anuais sobre investimentos na cultura, instando o Observatório de Política Cultural e uma atuação mais efetiva. Acho que é um pouco diferente. Uma coisa é cartografia e outra coisa é investimento, né? Tá. E aí, esse aqui eu estava, no fim das contas, procurando algo dentro da lei estadual, daí ficamos devendo essa. Perfeito. Massa, muito legal. Agradeço aí o compartilhamento do grupo. Quem é outro grupo que pode compartilhar? Se me permitem. Diga lá. Baixada e Campinas, nós estávamos juntos. Deixa eu baixar a mão aqui, que senão vai ficar essa angústia. A gente discutiu bastante coisa incrível, mas a gente trouxe aqui a Meta 11, né, a gente falou sobre ela, e a gente trouxe a conferência de Ponta Grossa. Aí a gente não ficou atento ali às datas, porque não dava, era mais para a gente poder ver como que isso faria sentido para a gente dentro das nossas ações. Nós tínhamos
duas cidades ali no nosso grupo que já tinham plano municipal de cultura, e aí a gente falou sobre isso, sobre observar esses planos, por exemplo, cidades vizinhas, no meu caso aqui, e a cidade de Itaém, Peruíbe Itaém. Então, a gente pensou na meta 11, que ela fala dos 95% do emprego formal. E aí, na conferência de Ponta Grossa, eles têm um item lá que eles falam propor a elaboração e o aperfeiçoamento da legislação referente à cultura, porque nós debatemos sobre a Lei 8666, que a gente, eu falei como trabalhador da cultura e ouvi o Tony como gestor, que a gente, como trabalhador da cultura, a gente não tem muita noção que a lei da licitação ela pode contribuir com o trabalhador da cultura para a contratação. Então, a gente falou sobre isso, onde que a gente encontrou isso, em que conferência a gente encontrou isso? Provavelmente nessa conferência de Ponta Grossa. Então, a gente dialogou isso. A meta 11, esses 95% de trabalho formal, com essa lei de licitação que a gente encontrou nessa proposta da Conferência de Ponta Grossa. Nós falamos várias outras coisas, mas aí eu acho que, para ser mais assertiva, a gente traz isso, Ivan, se o grupo me permite também. Obrigada. Legal, Catarina. Tem mais alguma outra proposta que o grupo queria destacar? Que vocês analisaram? A gente falou do Fundeb, a gente falou da educação, só que a gente não encontrou isso, não deu tempo de encontrar isso dentro desse material da Conferência de Ponta Grossa. Mas a gente trouxe essa ideia de como fazer essa ação do plano pedagógico com a cultura. Como que a gente pode juntar esses dois movimentos para que a gente possa também não atravessar nas ações educacionais, já que já estão preparadas no ano, ao invés de a gente chegar... Geralda trouxe isso com bastante evidência, que a gente chega com uma proposta em data temática e atrapalha todo o processo educacional ali daquela instituição. Então, como que a gente faz? Dialoga com o Fundeb ou com o plano pedagógico, quando ele for lançado, que os trabalhadores da cultura, que a gente esteja atento para também levar a proposta para dentro desse plano municipal de cultura para contribuir e fazer essa ação. Então, a gente falou muito sobre a ação intersetorial, a gente falou muito sobre essa formação continuada, enfim. Legal. Eu queria só chamar a atenção, porque acho que, de fato, né, eu passando nas salas, eu percebi muito que rolou uma falha da minha parte, provavelmente, de comunicar a atividade. Acho que todo mundo ficou muito confuso com a atividade. Mas tranquilo, eu acho que o exercício que vocês fizeram já super válido para a gente entender essa questão. O exercício que eu estava propondo é mais para a gente entender como que a gente pode sistematizar as propostas nacionais e locais para transformar isso em conteúdos do nosso plano de cultura, né? Então, mais que entender, pelo que eu estou entendendo, esse grupo, assim como o anterior, partiu do nacional para vir para o local no documento da conferência. Não era exatamente isso que eu estava querendo. Eu queria que vocês analisassem como duas coisas separadas, né? No total, seriam 4 propostas analisadas. 2 da nacional, para entender como isso pode virar no município, e 2 da conferência municipal, e cada uma delas a gente entender que temáticas que estão envolvidas com ela e que tipo de proposta era aquela? Era uma proposta de ação ou é uma proposta de norteamento para as políticas públicas sem ter uma ação específica? Enfim. Não, mas tranquilo, eu acho que tá super rica as discussões que vocês fizeram de todo modo, e agradeço muito o compartilhamento, que também ajuda a gente a tornar mais nítidas as ideias para a gente. Que outro grupo pode compartilhar? Vou lá, Bahia. Diga lá, Israel. Deixa eu ver aqui o documento. Deixa eu ver se eu consigo. Fiz um pequeno Word. Deixa eu achar esse Word. 2 segundinhos, tá? Documentos. Exercício 1. Ok. Tá compartilhando? Ainda não. Ah, Você precisa ir no compartilhar tela. Tipo de documento não suportado, selecione imagem PDF. Não, mas aí você precisa, acho que, compartilhar sua tela, Israel. Eu estou compartilhando. É isso que eu estou fazendo. Compartilhar a tela. Isso. Aqui embaixo, né? Compartilhar, né? A tela, isso. Isso, estou fazendo isso. Aí você abre o documento no seu celular. Compartilhar, quadro branco.
Ele vai... compartilhar a tela, ok. Aí você Isso, muda de agora. tela aí para você conseguir... Para a gente ver o que você está vendo. Tá, deixa eu tentar abrir o exercício agora, ok? Agora você compartilha a sua tela, porque você não está compartilhando a tela. Não? Não. Porque aqui já apareceu para mim. Tá. Word. Quer me mandar? É que você falou que você não estava conseguindo mandar, né? Que o formato não estava suportado. Não, eu posso mandar por WhatsApp, no grupo do WhatsApp. E alguém pode abrir. Alguém pode fazer esse Ou favor? então Tá pode... no Word, né? Tava como Então PDF. pode ler também, não, Israel? Isso, pode ser também. Tá, vamos lá. Eu estou com ele aberto aqui. Então, a gente fez uma breve análise, né, também com algumas dificuldades de entendimento. A gente chegou a um consenso, André pode me ajudar, e a gente analisou um documento da 6ª Conferência de Ponta Grossa, e que na proposta, né, a gente entendeu que a proposta está assentada em diretrizes que constroem proposições de ações e que se desmembra, ela se desenrola, né, em segmentações culturais. Como elas, Lê pra como gente, Israel, alguma coisa que vocês estão considerando isso? Não, então, são dois, a gente escolheu 2 pontos específicos. Manda ver. A gente comparou com as metas, né? A gente escolheu resgatar, divulgar a obra de artistas do passado. Isso está nas diretrizes. Escritores, compositores, artistas plásticos. E achamos que coadunava com a Política Nacional de Proteção e Valorização do Conhecimento e Expressões das Culturas Populares e Tradicionais, né? Que ele complementa no documento muitos complementos desconhecidos para se conhecer e alicerçar da nossa produção cultural. E a meta 9, essa foi a meta 4 de cima, a gente achou que coadunava, que essa meta 9 significa projetos de apoio à sustentabilidade econômica da população, da produção cultural. E aí a ação é estimular a produção de espetáculos de teatro, dança, música, folclore, circo e obras literárias e artes visuais local. Então, a gente achou que essas 2 ações coadunava, né, que estão nas diretrizes, coadunava com as metas propostas, né? E acho que é isso. Andréa, você consegue acrescentar? Eu acho que sim, não sei. A meta 4, que é, por exemplo, Política Nacional de Proteção e Valorização dos Conhecimentos e Expressões das Culturas Populares e Tradicionais. Numa das diretrizes de ações, a gente encontrou nesse relatório da conferência, a gente encontrou... como é que... Dá para você ler aí? A gente encontrou uma valorização do teatro, do folclore, mas a gente pensou assim, isso como política pública está segmentada em danças, porque a gente pegou a meta 4 para tentar entender culturas populares, né? Tá o folclore, tá as danças, mas a gente pensou assim, se caberia nessa proposição, parece que não, na verdade assim, culturas tradicionais como quilombolas, como os pesqueiros, acho que a gente ficou mais confuso do que... Não, é isso, né? Eu acho que, na verdade, a gente entende que essas 2 metas e essas 2 diretrizes que estão dentro do plano, elas cumprem parcialmente, essas diretrizes cumprem parcialmente o que a meta propõe. Então, elas vão se desenrolar em ações que estão segmentadas por área, né? Todas as áreas estão destrinchadas de como essas ações se dariam a partir dessas diretrizes. Então, não chega a ter uma configuração de política nem de programa, porque não tem nenhuma construção pontual de que esse cronograma estaria posto para atender uma demanda municipal. Me parece mais que eles têm uma previsão do que gostaria de ser feito, mas
não tem, de fato, uma ação contínua, em si, uma ação pontual dentro dos segmentos. Eu Legal. acho que foi assim que a gente compreendeu esse documento. Muito legal. Não sei se ficou claro, a gente também ficou um pouco... Não, acho que sim, acho que ficou claro sim. Acho que também vocês tentaram entender os alinhamentos entre o Plano Nacional e o documento da conferência que vocês estavam olhando, né? Acho que esse foi o exercício que pelo menos esses 3 grupos que apresentaram até agora fizeram. Massa. Próximo grupo? Podemos vir a gente, pessoal? Eu apresento aqui, só que eu jogo para apresentar, meu áudio trava. Alguém tem que falar, por favor. Pode. Quem que assume a palavra é Interior, né? São Paulo, Interior. Quem que pode apresentar? Posso começar a falar. Manda lá. Bom, a gente fez um exercício como os outros 3 grupos. Então, a gente conversou um pouco sobre as conferências e os planos das nossas cidades, né, de quem estava no grupo, como é que estava. E aí a gente acabou usando o relatório de conferência da primeira Conferência de Cultura de Descalvado. Que foi uma conferência, eu sou de Descalvado, né? Então foi uma conferência bem diagnóstica, assim, mas que levantou algumas demandas. Aí a gente fez isso, a gente alinhou as demandas dessa conferência com as metas, né? A gente viu o que poderia encaixar. Então tem aí algumas demandas, aí a Ana apontou aí quais as demandas, né? Então as demandas que a gente viu do plano, da conferência, necessidade de adequação dos espaços existentes, como aumento da acessibilidade, espaços culturais, né? Maior mobilização do setor público e privado, diálogo com os artistas de maneira clara e objetiva, falta de uma programação anual regular, falha na comunicação com o público, muitas atividades realizadas pelo setor privado não contam com o apoio do poder público, falta de formação para muitos artistas, necessidade de maior profissionalização, necessidade de regulamentar o Fundo Municipal de Cultura e realizar repasses anuais para a cultura. Essas demandas, elas são quase, tem algumas que são quase que uma reclamação, né? Um apontamento do que não funciona. Essa conferência, ela foi uma conferência bem diagnóstica, tanto que a gente não tem plano municipal de cultura em Descalvado, mas elas são demandas que a gente vai considerar, né? Vai ter que reconsiderar, na verdade, né? E aí a gente pensou que tem a ver com a meta 18 de formação e capacitação do Plano Nacional, né, essa questão, falta de formação para muitos artistas, necessidade de maior profissionalização, e com a meta 46, que ela fala dos planos setoriais implementados, dos 100% de setores representados no Conselho Nacional de Política Cultural, com colegiados instalados e planos setoriais elaborados e implementados, porque a gente pensou que não está aqui nas demandas, né, mas também tem um outro ponto que é a formação de comissões artísticas e esse diálogo com os artistas de maneira clara e objetiva, que pode estar aqui nessa questão dos planos setoriais. Então, a gente fez um pouco essa leitura e fomos discutindo também algumas questões que eu acho que são até mais relevantes, assim, não sei, do que essa apresentação que eu estou fazendo agora, que é, por exemplo, a necessidade de entender e ouvir as demandas do público, né, e não só desses setoriais, dos fazedores de cultura. A Alessandra de Jaboticabal compartilhou isso, e a gente também falou bastante sobre essa questão de uma pressa em produzir um plano municipal, né, que acaba copiando, né, trazendo questões que não se aplicam ao momento que o município está, né, então eu acho que tem aí, se a gente olha essas demandas, né, como elas foram colocadas pela conferência, ainda tem um trabalho a ser feito, né, para ir sistematizar e poder chegar num plano municipal. Se a gente tivesse feito plano municipal direto, por exemplo, em 2018, provavelmente teriam coisas que seriam muito longe da nossa realidade. Por exemplo, realizar repasses anuais para a cultura, sendo que a gente não tem nada de orçamento voltado para a diretoria, né? Então, enfim, acho que é um pouco isso.
Eu me confundi agora um pouco no final. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa do grupo? Gente, fica à vontade. Eu queria comentar uma coisinha. Te agradeço demais pela apresentação, Ana Carol e Ana Carolina. Eu acho que tem algumas coisas bem interessantes. Eu acho que elas trazem, né, essas propostas que estão colocadas ali como demandas, de fato, elas traduzem muito mais um diagnóstico do que uma ação. Acho que é legal da gente perceber isso, embora algumas traduzem ação, né? A adequação dos espaços existentes. É uma ação. Regulamentar o Fundo Municipal de Cultura também é uma ação. Uma está falando de espaços, a outra está falando de gestão e de financiamento, talvez, né, se a gente fosse pensar em temas. E nas metas do Plano Nacional de Cultura, eu queria chamar a atenção primeiro, que é 18, acho que é super, ela super se aplica aos municípios, né? A gente pode falar em formação e capacitação dentro dos nossos municípios, a gente pode, inclusive, usar a mesma formatação ali, né, aumento em 100%, então a gente olha quantas pessoas foram qualificadas em cursos, oficinas e fóruns dentro do nosso município e fala que daqui 10 anos a gente quer que aumente em 100%. E a meta 46, planos setoriais implementados. A gente não necessariamente precisa ter plano setorial, né, no nosso município. Então, na meta 46, ela está falando principalmente do governo federal, né, que, portanto, que ele fala aqui do Conselho Nacional de Política Cultural, com colegiados instalados, ou seja, que tem um colegiado setorial e planos setoriais. Então, isso é uma demanda do Plano Nacional para o governo federal. Essa proposta, para os municípios, ela não é obrigatória. Você pode ou não colocar os planos setoriais como um objetivo, como uma meta do seu plano, mas é possível, né, de traduzir. Não é? A gente pode dizer que nos municípios eles podem ter planos setoriais. Então, a gente pensa que o Plano Nacional de Cultura ele pode ou não ser implementado naquele município. Ou seja, essa meta 46 pode ou não aparecer nos municípios. Mas muito legal. Agradeço aí a apresentação. Quantos grupos faltam, gente? Quem ainda não foi? Alguém pode se manifestar? São Paulo capital ainda não foi. Mas alguém além de São Paulo capital? Foram apresentados 4, né? Isso. Eu vou tentar mostrar aqui, até para liberar vocês, quem precisar sair, porque já são meio-dia, só o que é que, enfim, o que é que eu deixei sem entender. Aqui. Compartilhar com vocês a tela. A intenção era a gente pegar, ó, como aqui está pegando a Conferência Municipal de Canavieiras, na Bahia. A gente tem o enunciado que está escrito lá no relatório da conferência. Então, por exemplo, editar semestralmente a revista Nossa Cultura com o objetivo de divulgar a produção cultural de Canavieiras. Isso era uma proposta da conferência. O que isso traduz? É uma ação. Editar é uma ação. Né? Então, a gente está falando de uma ação aqui. Como bem falou o grupo anterior, falou que estava traduzindo um diagnóstico. Vocês fizeram, na verdade, o exercício, gente. Veja, vocês fizeram o exercício. Está traduzindo um diagnóstico. Então, quando a gente fala que é um diagnóstico, a gente está pensando aqui nessa tradução. Ou está traduzindo um princípio ou uma diretriz. Não é exatamente uma ação. Né? Nesse caso aqui, é uma ação. E os temas envolvidos são editorial e divulgação cultural, porque a gente está divulgando as informações que estão aqui. Então, era um pouco o exercício, né? Pegar duas propostas e falar o que ela traduz e qual é o foco ou a temática dela. E, com relação ao Plano Nacional de Cultura, era pegar a meta
Então, por exemplo, aqui está pegando a meta 32, aqui está pegando a meta 1. E entender se ela é de incorporação obrigatória, ou seja, se a gente tem que fazer obrigatoriamente isso tem que estar no nosso plano ou não, e de que forma que isso pode ser traduzido no nosso plano. Então, o que o grupo anterior trouxe, quando fala de formação e capacitação, é muito fácil a gente ver que isso pode sim virar uma meta do nosso plano. Então, se isso vira uma meta do nosso plano, naturalmente, ao trabalhar essa meta, a gente também está contribuindo para o Plano Nacional de Cultura ser realizado. Entendem? Então, é por isso que é legal esse alinhamento. Do mesmo jeito, ele faz isso com outras metas. Então, era olhar para essa meta e ver se ela se traduz ou não, se ela pode se traduzir ou não numa proposta para o município, numa meta para o município. Deu para entender? Agora, acho que com as tabelas ficou mais fácil, né? Sim. Então tá. Então, eu vou agradecer quem precisar sair, porque são 12:00, e aqui no sino da igreja está tocando, não sei se vocês ouvem. E aí, quem precisar sair, fica à vontade, mas eu queria ouvir os outros grupos que produziram, que fizeram a discussão, ouvir um pouco os resultados dessa discussão. Que grupo que pode falar? São Paulo capital, né, que a Fabi já levantou a bola. Eu acho que a gente pode, sim, falar de São Paulo capital e acho que talvez ir para o lugar que a gente dividiu em 2 momentos, né, pessoal? Teve um momento ali que a gente pode até compartilhar um documento e tem um outro momento que a gente analisou mais a outra parte da Conferência de São Paulo. Não sei como a gente pode se organizar para mostrar para o grupo. Eu acho que a gente começou da maneira invertida, né, escolhendo a meta nacional e depois indo para os municípios. Inicialmente, a gente escolhemos a meta 3 do Plano Nacional sobre cartografia da diversidade das expressões culturais em todo o território brasileiro. E aí a Renata falou de Diadema, né, apresentou ali no eixo 2 do plano programas e projetos de fomento, inserir como projeto de política pública o mapeamento de grupos coletivos e espaços culturais independentes que tenham na sua concepção a discussão de pautas identitárias e de direitos humanos. Quem do grupo, né, quiser contribuir. E também de Diadema, o eixo 1, formação voltada para a produção cultural, formação para os agentes dos grupos de culturas populares, povos originários e de culturas africanas e afro-brasileiras. E aí depois a gente mudou o exercício para... Começamos a analisar o relatório da pré-conferência de cultura realizada no CEL de São Paulo, que a Fabi, né, trouxe para a gente. Isso. Bom, a gente falou sobre algumas, assim, né, a gente ficou pensando um pouco sobre os pontos que estavam sendo colocados ali e tentando fazer uma leitura do que eram, o que estava mais no campo da ideia, assim, né, e o que seria prática. Nós falamos, por exemplo, sobre... Também foi dividida em eixos, né, esse encontro, essa conferência foi dividida em eixos. Então, em um dos eixos, que era produção simbólica e diversidade cultural, já que a gente estava falando também sobre cartografia e diversidade, né, eles colocaram, por exemplo, lá dois pontos, assim, e um ponto... Eu acho que está mais dentro da questão das ideias, assim, o outro ponto, ele já traz uma prática para essa própria ideia que foi colocada. Então, uma ideia seria a ressignificação. A conferência aconteceu aqui no CEL Jambeiro, que é no extremo leste aqui de São Paulo. Então, o ponto, né, dentro do eixo de produção simbólica e diversidade cultural,
no ponto 28, eles colocaram a ressignificação da cultura simbólica da região leste. E a gente ficou conversando um pouco, né? A Renata até perguntou, e como que a gente poderia, então, pensar como que na prática isso aconteceria? Mas aí no próprio documento, lá no ponto 5, eles colocam assim, a valorização da memória oral e identidade dos moradores dos bairros com a criação dos museus nos próprios bairros. Então, aí já seria uma ação mesmo para o fortalecimento da própria questão que eles colocaram dentro, né, enquanto ideia, assim. Então, uma questão prática. Ou no eixo 2, assim, quando eles falam de produção simbólica, ou quando eles falam de valorização e fomento de grupos locais. Aí eles falam de mapear, cadastrar os artistas e grupos locais para desenvolver suas próprias atividades e garantir a contratação destes para atividades realizadas. E aí isso se encaixa, né? Se encaixa lá anteriormente, por exemplo, quando a gente vai pegar ali o plano de cultura no eixo de diversidade cultural mesmo, né? Fala da formação artística e cultural, fala da programação e da fruição cultural também. Então, essas questões, eu acredito que sim, né? Pensando ali, se encaixaria lá atrás, e até mesmo do próprio... da própria questão da memória, né, da preservação do patrimônio histórico e cultural, assim, trazendo essas outras narrativas que se encontram aí em bairros descentralizados, assim. Muito legal, Fabi. Muito legal. Você quer fechar alguma coisa a mais? Não. Eu acho que deixa eu ver aqui do que eu anotei, porque quando a gente começou lá no... É que você falou, eu acho que você deu conta, assim, do... quando a gente estava lá no Plano Nacional também, a gente falou muito sobre... nós começamos, né, na questão da cartografia, assim. Então, a gente falou sobre várias questões que permeavam as nossas experiências. Então, essa questão de promover, reconhecer, divulgar os mapeamentos culturais como subsídios para identificação, preservação, valorização da diversidade... foram coisas que foram passando, né? Os bens culturais, assim como criar esses referenciais mesmo para a construção das políticas públicas, tendo a cultura como tema central e transversal. E daí, nisso, nós fomos, né, buscando nos outros, tanto no municipal quanto na conferência, o que dialogava, o que as pessoas estavam construindo ali na base, que já dialogava com esses pontos que estavam sendo colocados nesses outros documentos. Ou seja, então, vocês já estavam, inclusive, nas ações concretas. Isso, exatamente. Legal. E como coloca isso na prática, porque as próprias pessoas estão propondo as ideias, mas elas estão dizendo como isso pode acontecer na realidade, como é que isso pode se realizar nos próprios bairros, enfim. E não necessariamente aqui, é muito específico da leste, né? Assim, tá aqui. Mas isso poderia ser para qualquer outra região, em qualquer outro lugar do país. Bem legal, Fabi. Mais algum grupo, gente, que ficou faltando? Fale agora. Ó, o Sul já foi, Capital já foi, Bahia já foi, São Paulo Interior já foi? Já, né? 1, 2, 3, 4, 5... já foi todo mundo, gente. Então, acho que é isso. A gente se vê na parte da tarde, às 2 horas da tarde, a gente retoma aqui. Queria agradecer demais a participação de vocês, que foi bem ativa nas discussões. E daqui a pouco a gente se vê, então, para continuar a falar de planos. Até já. Bom almoço para todo mundo.